Compare. Na ilha de Java, os agricultores criaram o AMJU, enquanto nas vastas extensões da nossa antiga União, cada aldeia teve suas próprias fábricas híbridas sob telhados de palha por 100 anos. Só que ninguém chamava isso de bioengenharia. Era ciência ao nível do instinto, passada de avó para neto. A ironia é que hoje admiramos os cruzamentos asiáticos, esquecendo que enquanto a Indonésia ainda buscava seu caminho para a independência, cada cabana na Unhas já sabia como alimentar uma família quando não havia nada no país, além de um punhado de grãos e uma dúzia de galinhas sob o banco. 1942. Leningrado sitiada. Quando o pão era racionado a 125 gramas, eles escondiam não ouro, mas galinhas chocas nos porões dos apartamentos comunitários. Pequenas, pretas, com penas encaracoladas e um olhar desesperado, elas botavam ovos mesmo a 10 graus negativos. Não eram híbridos industriais, mas descendentes das antigas linhagens Orlov e Yurlov, aquelas mesmas que mantinham um caráter combativo e resistência. Elas foram salvas pelo sangue da aldeia e depois pela coletivização, guerra, fome, seca. E, no entanto, as galinhas sobreviveram nos quintais. Na Ásia Central, leves como o vento, os chiltiks, de pele amarela e pernas fortes, se alimentavam de gafanhotos nos campos de algodão. Na Bielorrússia, cruzamentos peludos de carne e ovos, criados por camponeses entre a cuco, local, e as leghorns importadas. No Cazaquistão, aves prateadas pesadas das estepes, que não temiam o calor nem os gafanhotos. Tudo isso é seleção popular, do tipo feito sem institutos, mas com uma precisão pela qual as pessoas pagam milhões hoje. Foram esses genes clandestinos que mais tarde salvaram a avicultura nos anos pós-guerra, quando as fábricas careciam de ração. Naquela época, ninguém dizia heterose ainda, mas todos sabiam que se você pegasse um galo de uma linhagem de carne e o colocasse com uma galinha local de topete, os pintinhos cresceriam mais rápido. A carne teria um sabor melhor e eles adoeceriam menos. Natureza nos deu lições que mais tarde esquecemos. Hoje, a indústria nos alimenta com frangos de corte que não sabem o que é grama. Em 3 gerações, transformamos uma criatura viva em um bioreator de pernas. Pense nisso. Carne sem sabor, ovos sem cheiro, galinhas sem alma. Por quê? Porque a ciência passou a ser patenteada. A natureza não pode ser patenteada, diziam os antigos, e eles estavam certos. Afinal, um híbrido criado pela aldeia não pode ser comprado. Só pode ser criado com suas próprias mãos. Ele pertence à terra, não a uma corporação. Agora, os números. Para entender por que as antigas galinhas de quintal sobreviviam sem ração comercial, é preciso olhar para a bioquímica. Seus ovos contêm até 12% de proteína, em comparação com 9% nas poedeiras de fábrica. Lisina e metionina, os mesmos aminoácidos responsáveis pelo crescimento muscular, são 1/3 mais altos nas raças populares. Há mais vitaminas A e E na gema, porque a ave obtém carotenoides não de premixes, mas da massa verde. Isso não é romantismo, é ciência fria. Seus corpos eram melhores em quebrar sementes de ervas daninhas e insetos em blocos de construção de aminoácidos do que as linhagens modernas, que não sobrevivem sem soja e milho. É por isso que uma galinha criada no pasto tem carne densa, o cheiro dos campos e um sabor que não pode ser reproduzido em laboratório. Mas foi precisamente esse sabor que foi expulso do mercado. Primeiro por padrões, depois por patentes, depois por marketing. Eles transformaram a galinha em uma marca. O que sobrou nas prateleiras foi carne estéril, idêntica de Voronezh a Vladivostok. Tudo o que não se encaixava nos gráficos de crescimento e nas normas de CA, conversão alimentar, foi declarado obsoleto. As linhagens populares desapareceram não porque fossem ruins, mas porque não podiam ser certificadas. E onde não há certificado, não há lucro para uma corporação. Mas aqui está a questão. Se a natureza não pode ser patenteada, ela pode ser devolvida? Sim, agora mesmo, no seu galinheiro praticamente. Comece simples. Escolha as 3 melhores poedeiras de linhagens antigas de aldeia.
aquelas que mantêm a forma e as penas no inverno. Junte-as com um galo de carne. Não importa se é de uma linhagem de fábrica ou de uma linhagem pura principal. Observe a descendência. Se às 3 semanas de idade os pintinhos forem 20, 30% mais pesados que seus pares, então o híbrido foi um sucesso. Não os deixe para a reprodução. Esta é a sua geração comercial. Mantenha os pais como um banco genético. Assim começa o caminho de amador a profissional. Mas não esqueça, você não está copiando a fábrica. Você está restaurando um equilíbrio sensato. A natureza já inventou tudo. Só temos que lembrar, porque o conhecimento sem transmissão é conhecimento morto. As aldeias sobreviveram não por sorte, mas porque as pessoas compartilhavam suas experiências. Cada galinheiro era como uma biblioteca, cada ovo como um livro. E agora, quando a indústria quer que dependamos de sacos com logomarca, é importante recuperar a autonomia. Um galinheiro é um laboratório de liberdade. Se na primeira parte falamos de memória, agora vamos falar de método. A guerra acabou, mas a verdadeira batalha começou depois. Por ração, por genética, pelo direito do camponês de ser independente da fábrica. Nas décadas de 60 e 70, os cruzamentos industriais começaram a ser introduzidos em massa na URSS. Broiler 6, Beloruski 9, Rodonit, Lohmann Brown. Eram o orgulho dos institutos, precoces, obedientes, idênticos, como parafusos em uma esteira rolante. Mas nas aldeias, eles eram vistos com desconfiança. Os antigos diziam: esses de fábrica são bonitos, mas servem para pouco. Não viram o sol. O vento os quebra. E eles tinham razão. Sem ração comercial, essas aves ficavam fracas nas pernas e, com quedas bruscas de temperatura, simplesmente paravam de comer. Então os camponeses ligaram novamente seu antigo instinto de criador. Em uma aldeia perto de Kostroma, os homens locais começaram a cruzar a corniche branca de fábrica com galinhas simples da aldeia. O resultado foi um híbrido pesado, mas resiliente. A carne era densa, a pele era amarela, e ele comia quase uma vez e meia de forma mais econômica do que a ave de fábrica. Na Sibéria, seguiram seu próprio caminho. Galos Plymouth Rock foram cruzados com poedeiras Altai. A descendência, o cruzamento Altai, revelou-se tão resistente à geada que eram mantidos em piquetes abertos até 20 graus, e a mortalidade era mínima. Esses cruzamentos não eram registrados em jornais, mas foram eles que salvaram as famílias em tempos de escassez, quando um saco de ração custava mais do que um salário. Agora vamos olhar para a ciência de por que um híbrido dá tal explosão de vitalidade. Trata-se de um fenômeno que os geneticistas chamam de heterose, ou mais simplesmente, vigor híbrido. Quando você cruza duas linhagens que não têm ancestrais comuns, a descendência obtém uma combinação pura de genes dominantes. O organismo funciona sem conflitos internos. Cada célula está ativa, cada enzima está operando na potência máxima. Na avicultura, isso se manifesta literalmente desde os primeiros dias. Pintinhos híbridos têm uma taxa de conversão alimentar 20, 25% superior. Seus intestinos são mais longos em relação ao corpo e as vilosidades mucosas são mais densas, o que significa que cada grama de grão é digerido mais profundamente. O nível de enzimas que quebram o amido, amilase e protease, é uma vez e meia maior. Ou seja, uma ave produzirá mais carne com o mesmo punhado de trigo do que sua mãe de raça pura. Essa é toda a magia. Mas a magia só funciona uma vez. Na segunda geração, F2, ocorre uma loteria genética. Os descendentes perdem o equilíbrio. Alguns crescem rápido, mas têm imunidade enfraquecida. Alguns param de botar ovos. Portanto, os profissionais nunca cruzam híbrido com híbrido. O segredo do sucesso é manter as linhagens materna e paterna separadas e combiná-las apenas para produzir o pintinho comercial. Esta é a verdadeira disciplina de criação, que distingue um fazendeiro de um amador. Agora vamos voltar para as nossas rações. No espaço pós-soviético, as pessoas ainda pensam que não se pode criar nada sem ração comercial e soja. Esta é uma mentira plantada pelo marketing. Se você consultar antigos manuais de avicultura de 1970,
Poderá ver padrões claros. As raças de carne exigiam 22 a 24% de proteína bruta na dieta. As poedeiras exigiam 16 a 18%. E isso pode ser fornecido não por um saco de fábrica, mas por alimentos locais. Ervilhas, farelo de girassol, farinha de peixe ou de carne e ossos, urtigas, alfafa, soro de leite. Nas antigas fazendas, sabiam de uma fórmula simples. Quanto mais diversificada a alimentação, mais resiliente a ave. Afinal, aminoácidos não servem apenas para o crescimento, mas também para a imunidade. Sem lisina, a produção de anticorpos cai. Sem metionina, as penas e a pele enfraquecem. Sem triptofano, as galinhas tornam-se apáticas e param de botar. É por isso que as verdadeiras donas de casa secavam grama no sótão, misturavam cevada com cascas de batata e adicionavam giz ou cinzas, minerais naturais. Elas estavam fazendo o que hoje chamaríamos de nutrigenômica. Mas por que essa prática desapareceu? Por que você não pode comercializá-la? Você não pode vender uma receita de aldeia como uma patente, mas você pode vender um cruzamento de fábrica. Você pode protegê-lo legalmente, vinculá-lo a uma marca e forçar o fazendeiro a comprar ovos férteis todos os anos. E assim, passo a passo, fomos ensinados a não pensar. Nos anos 90, quando as fábricas fecharam, milhões de proprietários privados ficaram sem acesso a material de incubação. As pessoas começaram a reviver linhagens antigas novamente, mas sem uma abordagem sistemática. É por isso que hoje vemos milhares de fazendas amadoras, mantendo um monte de raças diferentes, mas nenhuma delas dá lucro, porque todas cometem o mesmo erro. Não há separação entre genética e produção. Se você quer ganhar dinheiro, separe-as. Deixe que existam seus reprodutores puros, Orlovs, Leghorns, Rhode Islands, quem quer que seja, e um grupo separado de híbridos para venda. Uma dica prática: se você não tem acesso a um laboratório, apenas observe, mantenha um diário, registre a data de eclosão e o peso com 1, 3 e 6 semanas. Pese 10 pintinhos aleatórios todos os domingos. Tire conclusões. Se o grupo híbrido crescer 10% mais rápido com a mesma dieta, você acertou o alvo. Calcule a CA, a taxa de conversão alimentar. A fórmula é simples. Divida a quantidade de comida ingerida em quilogramas pelo ganho em massa viva. Se aves normais dão 3,4 e seus híbridos dão 2 a 2,5, parabéns, você está trabalhando com a heterose. Esta é a sua proporção áurea. Agora sobre o clima. Muitos pensam que a tecnologia só é adequada para o sul. Não é verdade. Na Rússia e no Cazaquistão, onde o inverno é de 30 graus negativos e o vento sopra da estepe, o sistema híbrido funciona ainda melhor. Por quê? Porque a linhagem materna é local e adaptada. Sua descendência herda a mesma capacidade de termorregulação. Tais aves têm plumagem densa e um metabolismo mais lento. Elas não perdem peso no frio. Tudo o que precisam é de cama seca e proteção contra a corrente de ar. Na Ásia Central, pelo contrário, há calor e poeira. Lá, híbridos com sangue Leghorn mostram resultados fenomenais. Resistência ao calor, atividade mesmo a -40 graus e menor consumo de água. Ou seja, o clima local não é um inimigo, mas um aliado, se você escolher as linhagens parentais com sabedoria. E agora um pouco de economia. Em média, para cada 1 quilo de peso vivo com o híbrido certo, você pode economizar 25, 30 rublos apenas em ração. Imagine se você criar um lote de 100 cabeças. São 8, 10 mil extras líquidos sem trabalho adicional. E se você fizer 3 lotes durante o verão, há quase um salário mensal da cidade para você, apenas através do conhecimento, não do investimento. É por isso que os verdadeiros donos dizem: a cabeça te alimenta, não o saco. Mas também há um lado espiritual. Quando você traz este sistema de volta, você recupera sua autonomia. Sua fazenda deixa de ser dependente do mercado externo. Você mesmo cria o material genético. Você mesmo choca os pintinhos e você mesmo forma a base alimentar. Isso é a verdadeira liberdade. Os arquivos soviéticos contêm registros. A avicultura
Foi a principal salvadora da aldeia em tempos de ruína. E isso não é uma metáfora, porque uma galinha fornece carne, ovos, fertilizante e calor. É uma fábrica biológica sobre duas pernas, se tratada com inteligência. Estamos no limiar de um novo ciclo. O mundo enfrenta novamente rações caras, crises logísticas e vírus. E, mais uma vez, sobreviverão aqueles que sabem pensar localmente. Não aqueles que compraram uma incubadora chique, mas aqueles que entendem os princípios. Heterose, dieta, seleção. Estes são os três pilares. E se você os dominar, não precisará de subsídio ou de fábrica. Um galpão e vontade de observar são suficientes. Lembre-se, a ciência moderna simplesmente renomeou o que os camponeses vêm fazendo há séculos. Eles não diziam conversão metabólica de proteína. Eles diziam, esta galinha adora seu grão. Eles não conheciam a palavra heterose, mas sabiam que dessa aqui e daquele ali, os pintinhos nascem vivos e espertos. Não estamos voltando aos velhos tempos. Estamos voltando à lógica da vida. E isso não é romantismo. É uma estratégia de sobrevivência. Agora pergunte a si mesmo: quantas de suas aves trazem lucro e quantas estão apenas comendo? Se mais da metade não paga pelo seu grão, significa que você ainda não está aplicando o sistema. Mas a boa notícia é que você pode consertar isso já amanhã. Você tem tudo: genes, espaço, experiência. Tudo o que resta é combiná-los com disciplina. E como costumavam dizer nas fazendas da estepe, uma galinha não é boba. O dono é que é o bobo se não entende o que está criando. É hora de devolver o respeito ao conhecimento, porque o conhecimento não transmitido morre, mas o transmitido torna-se raízes. E quanto mais profundas as raízes, mais altas as asas. É hora de afastar as ilusões. A avicultura não é um conto de fadas sobre as galinhas chocas da vovó. É economia pura onde o vencedor é aquele que conta gramas e dias. E nesta aritmética há uma fórmula que a indústria esconde atrás de belas embalagens. A fórmula é simples. A velocidade de rotatividade do capital mais a eficiência biológica é igual à independência. É exatamente isso que as corporações temem. Afinal, se um camponês aprende a produzir carne e ovos ao nível de fábrica, sem seus híbridos e rações patenteados, o mercado entrará em colapso. É por isso que eles fazem de tudo para convencê-lo de que os frangos de corte, de verdade, são apenas o Ross 308, Cobb 500 e Hubbard. Soa bem, mas por trás desses nomes há patentes, contratos e dependência. Eles não estão vendendo uma galinha, estão vendendo a obrigação de comprar novamente. Cada lote desses pintinhos tem uma bomba biológica embutida. Eles crescem fenomenalmente rápido, mas às 6, 8 semanas, param de respirar sob o próprio peso. Isso não é uma ave, é um produto de 24 horas para um frigorífico. É incapaz de viver fora do ciclo da fábrica. Tente deixar um frango desses até os 3 meses de idade. Ele vai pifar. E é isso que eles chamam de progresso. Agora compare isso com o que nossos antepassados faziam. Em cada aldeia havia 3 linhagens: carne, ovo e materna. A linhagem de carne consistia em galos mantidos para seleção, fortes de peito largo, mas não gordos. As linhagens de ovos eram poedeiras leves e resistentes, que botavam até o início do inverno. E a linhagem materna consistia em galinhas velhas e comprovadas, com boa prole. Essas 3 linhagens se encontravam apenas por planejamento, não por amor, como fazem em todos os quintais hoje. Isso era genética real, sem tubos de ensaio. Na fazenda coletiva Outubro Vermelho, na região de Saratov, em 1958, foi criado um sistema híbrido cíclico, 2 linhagens maternas e uma paterna. O resultado? Carne com custos de ração 28% menores. Ninguém chamava isso de startup na época, mas essencialmente era a mesma tecnologia vendida por milhões hoje. Agora para a fisiologia. Por que um híbrido cresce mais rápido? Não é apenas porque seus genes são mais fortes. Tudo se resume ao metabolismo energético. O corpo de um pintinho é como uma fábrica. Há uma caldeira, o fígado, combustível, grãos e linhas de produção, músculos. Em uma ave de raça pura, parte da energia vai para manter o alto conforto.
termorregulação, imunidade, resistência ao estresse. Em um híbrido, onde os genes dominantes estão totalmente engajados, todos esses processos são mais eficientes. Ele gasta menos calorias na manutenção própria e mais no crescimento. Se uma galinha comum de aldeia transforma 20% do grão que come em carne, um híbrido transforma até 35%. A diferença parece pequena, mas para cada 100 kg de ração, são 15 kg de carne extra. Se houver 100 aves em um lote, é uma tonelada, e tudo vem de uma fórmula sem mágica. Outro ponto importante é a microflora intestinal. Linhagens antigas acostumadas ao solo têm um microbioma estável, lactobacilos, bifidobactérias e bacilos esporulados. Eles ajudam a digerir as fibras, suprimem patógenos e produzem vitaminas do complexo B dentro dos intestinos. Quando você cria um híbrido, parte dessa microflora é passada para a descendência, e isso reduz drasticamente a necessidade de antibióticos. É por isso que tais aves quase nunca adoecem, mesmo em correntes de ar. Este é o bônus biológico que a indústria substitui por produtos químicos. Agora vamos falar sobre vitaminas e minerais. Muitos fazendeiros pensam que não se pode ficar sem um premix, mas se você usar ingredientes locais, poderá cobrir totalmente as necessidades de micronutrientes da ave. Por exemplo, cálcio de conchas trituradas e giz, 4-5% da dieta. Fósforo de farinha, de carne e ossos ou cabeças de peixe, 1-2%. Vitamina D, sol simples, 30 minutos no quintal. Vitamina A de cenouras, urtigas secas e alfafa. Vitamina E de farelo de girassol e linhaça. Enxofre e biotina de alho, levedura e ovos cozidos. Era assim que alimentavam as aves nas fazendas subsidiárias soviéticas, e a produtividade não era menor do que os níveis de fábrica. Agora sobre espaço e comportamento. Na indústria, uma galinha vive em 1-10 de metro quadrado. Isso é menor que uma folha de papel. Em tais condições, ela não pode formar fibras musculares naturalmente. Então a carne fica flácida. Em um ambiente de criação ao ar livre, uma ave dá 10-12 mil passos por dia. A mesma quantidade recomendada para a saúde de uma pessoa. Cada passo é um microtrauma no músculo e sua recuperação, ou seja, é um treino natural. É por isso que a carne de aldeia tem uma fibra densa e elástica com alto teor de mioglobina. Este é o sabor que chamamos de real. Mas há um segundo lado: a economia do pasto. Muitos temem que, no pasto livre, a ave coma até dar prejuízo. Pelo contrário, com um sistema inteligente, o pasto reduz o consumo de ração em até 20%. A chave não é apenas soltar as galinhas em qualquer lugar, mas planejar o pasto. Crie 3 setores. No primeiro, trevo e alfafa. No segundo, aveia e ervilhas. No terceiro, girassol e milho. Faça o rodízio a cada 10 dias. Isso garantirá a ração fresca e minimizará parasitas. A ave regula sua própria dieta e você economiza nos sacos. Agora sobre selecionar pelo caráter. Sim, o caráter surpreende, mas a atividade e o temperamento afetam diretamente a produtividade. Estudos mostram: galinhas que se movem mais e exploram o espaço têm uma densidade óssea 15-20% maior e um menor percentual de gordura corporal, o que melhora a postura. Portanto, não descarte as poedeiras inquietas. Elas podem ser suas melhores matrizes. Agora, resumidamente, sobre a divisão do trabalho no galinheiro. Zona materna, silenciosa, com luz suave, temperatura não superior a 18 graus. Linhagens puras vivem aqui. Zona de produção, quente, bem iluminada, 20-22 graus. Regime de luz rigoroso, 14 horas. Isto é para os híbridos em fase de engorda. Zona de incubação, seca, sem corrente de ar, com um livro de registros separado. Cada bandeja é marcada com a data e a linhagem parental. Tal divisão não é burocracia, mas um seguro contra o caos. Um vírus introduzido pode destruir um ano de trabalho se as aves estiverem misturadas. Agora para um ponto econômico crucial: ciclos e capital. Lembre-se de uma regra simples. Um dia no galinheiro é um rublo no vermelho.
Se um híbrido deve atingir 2,5 kg em 70 dias, no 71º dia, ele já está comendo com prejuízo. Portanto, mantenha um calendário de produção. Marque a data de eclosão, o peso planejado para cada semana e a data de abate. Se um lote não estiver atingindo a meta, procure a causa imediatamente. Temperatura, umidade, ração, estresse. Isso não é apenas contabilidade, é controlar o destino da sua renda. E, finalmente, marca e reputação. No mercado de hoje, o vencedor não é quem é mais barato, mas quem é mais convincente. Quando você vende um híbrido criado no pasto, com a história da sua fazenda e fotos da criação, você não está vendendo carne. Você está vendendo confiança. E a confiança é a moeda mais cara. Em cada região, você pode criar sua própria marca local. Steppe de Bryansk, carne de Kuban, perna amarela do norte. As pessoas sentem falta dos sabores da infância. E se você der a elas esse sabor, você vence sem publicidade. Lembre-se, não estamos voltando ao passado. Estamos combinando conhecimento antigo com ciência nova. Isso não é nostalgia, é uma estratégia de sobrevivência. Enquanto as corporações patenteiam a vida, nós a cultivamos. Enquanto elas buscam velocidade, nós criamos sustentabilidade. Enquanto elas produzem dependência, nós restauramos a autonomia. E tudo começa com um único ovo. Quando você segura seu primeiro ovo híbrido nas mãos, não é apenas um embrião, é um programa de independência. É o código biológico do seu futuro. E se você não deixar esse conhecimento morrer dentro de você, ele sobreviverá em cada pintinho, em cada quintal, em cada família que aprender a se alimentar novamente. Lembre-se de que a natureza sempre vence a longo prazo. A fábrica irá à falência, o mercado entrará em colapso, mas a galinha botará um ovo. E é este ovo que será o início de uma nova economia, onde o conhecimento e o trabalho são valorizados acima de uma marca. O próximo cofre de conhecimento se abrirá para aqueles que estão prontos não apenas para ouvir, mas para fazer. Você já sabe que a natureza não gosta de carona. Ela é generosa apenas com aqueles que pagam com atenção. Mas a atenção não está no dinheiro, está na disciplina. Cada fazendeiro de sucesso, mesmo o menor, torna-se um cientista. Não porque lê artigos, mas porque observa. Esta é a forma mais elevada de ciência. Ver um padrão onde outros veem rotina. Considere, por exemplo, o ciclo de alimentação matinal. Para a maioria é apenas despejar grãos, mas para um profissional é um diagnóstico do lote. Você abre a porta e vê quem é o primeiro no comedouro. Os ativos e saudáveis. Aqueles parados no canto são os primeiros candidatos para um check-up. Eles precisam ser isolados. Seus olhos, crista e respiração examinados. É assim que funciona um laboratório vivo, e é mais confiável do que qualquer posto veterinário. Lembre-se, em uma boa operação, a ave te conta tudo sozinha, se você souber ouvir. Agora vamos para o lado sistêmico, a gestão genética. Nos arquivos das antigas fazendas coletivas, há o termo núcleo do rebanho. Isso não é uma bela metáfora, é um esquema de engenharia. O núcleo é 10% do seu plantel, selecionado pelo princípio de produz de forma impecável. Estas aves não são nem para carne nem para ovos comerciais. Elas são sua fábrica de genes. Sua tarefa é fornecer o ovo parental. Elas recebem cuidados especiais. Menos calorias, mais vitaminas do complexo B. Um regime de iluminação de no máximo 12 horas para não sobrecarregar o sistema reprodutivo. Recebem grãos maiores para que a musculatura pélvica se desenvolva e não ocorra a constrição dos ovidutos. Para os galos, controle rigoroso de peso. Mais 200 gramas acima da norma e pronto. A fertilidade cai, o interesse pelas fêmeas diminui. Dessa forma, você preserva a genética produtiva em vez da carne decorativa. Quando você obtiver um ovo dessas aves, marque-o claramente. Por cor, etiqueta ou data. Use duas incubadoras, uma primária e uma reserva. Na primária, linhagens puras, na reserva, lotes híbridos. Se um certo cruzamento der resultados excelentes, registre tudo. Pai, mãe, data, peso, taxa de crescimento, CA e temperatura no aviário.
Após 3 ciclos, você já terá estatísticas que qualquer instituto invejaria. Isso é genômica popular, quando o conhecimento nasce no galpão, não no laboratório. Agora sobre higiene comportamental. Uma galinha não é apenas uma biomáquina. É um animal social com uma hierarquia rígida. Na natureza, ela tem uma ordem de bicada. A ave alfa é a líder. Abaixo dela estão as poedeiras trabalhadoras. E na base, as aves jovens. Se você misturar grupos, a estrutura social é interrompida e o estresse começa. Queda na produção de ovos, brigas, ferimentos. Portanto, nunca aloje aves novas diretamente com as antigas. Reserve uma quarentena de pelo menos 14 dias. Dê a elas a oportunidade de se verem, mas sem contato, através de uma tela. Só então as combine. Isso reduz os ferimentos pela metade e economiza dúzias de ovos por semana. Agora para a lógica sazonal de alimentação. Na primavera, a ênfase é em proteínas e vitaminas, ovos cozidos, soro de leite, farelo, brotos verdes de urtiga. No verão, carboidratos e carotenoides, trigo, cenoura, milho, girassol. No outono, proteína mais minerais, farinha de peixe, restos de carne, cinzas, conchas. No inverno, energia, aveia, cevada, farelo, um pouco de banha derretida. Mude a dieta não pelo calendário, mas pelo comportamento. Se a ave começar a picar as penas, falta enxofre e proteína. Se botar ovos de casca mole, falta cálcio e D. Se ficar apática, há excesso de carboidratos. Reduza o grão, adicione verduras ou aveia germinada. Agora sobre a água. Sim, a água representa 70% do corpo de uma ave, e o erro mais comum dos fazendeiros iniciantes é economizar na água. O corpo de uma galinha não tem glândulas sudoríparas. Para baixar a temperatura, ela evapora a umidade através da respiração. Se a água estiver suja, morna ou rica em ferro, o metabolismo é interrompido, o apetite cai e o estresse térmico começa. O melhor que você pode fazer é instalar um filtro simples e uma cobertura de sombra sobre os bebedouros. Água limpa e fresca reduz a mortalidade em 15%. Agora para a biotecnologia sem produtos químicos. Os antibióticos podem ser substituídos por 3 meios, comprovados por agrônomos soviéticos. Trigo fermentado é um probiótico natural. O grão é deixado de molho em água morna por 24 horas. Começa a fermentação lática e os pintinhos recebem milhões de bactérias benéficas. Areia com cinzas é um antiparasitário natural. As galinhas se banham nela, limpando a pele e as penas. Uma decocção de casca de cebola e alho é um antibiótico natural. É adicionado à água por 2, 3 dias por mês. Isso não são contos de carochinha. São métodos comprovados que sustentam a imunidade sem custo. Agora vamos falar sobre gestão de calor. A maioria dos fazendeiros perde até 20% do seu lucro devido ao microclima inadequado. Nos pintinhos, a termorregulação só é formada por volta das 3 semanas. Se estiver frio nos primeiros dias, a energia vai para o aquecimento, não para o crescimento. A solução é simples: um mapa de calor. Divida a sala em 3 zonas: uma zona quente sob a lâmpada, uma zona moderada e uma zona fresca. Os próprios pintinhos mostrarão a você o ideal. Se eles se amontoarem, está frio. Se eles se dispersarem e respirarem pesadamente, está quente. A temperatura correta é quando eles estão uniformemente espalhados e comendo calmamente. Mantenha isso por 10 dias e você terá um lote forte. E agora sobre o tempo e o ritmo. Uma galinha não vive pelo relógio, mas pela luz. O comprimento do dia regula seu sistema hormonal. Com iluminação muito longa, 16, 18 horas, a ave esgota rapidamente o recurso do oviduto e envelhece. O ideal é 14 horas de luz, 10 de escuridão. A luz não serve apenas para a produtividade, mas para o descanso. No escuro, o corpo restaura o cálcio e os hormônios. Negligenciar isso é perder 10% da produção de ovos no terceiro mês do ciclo. Agora um pouco sobre mecanização. Não tema a tecnologia, mas não a adore. Um comedouro automático ou um bebedouro nipple não é um luxo, mas uma ferramenta de precisão. Eles permitem dosar a ração, manter a água limpa
e manter estatísticas. Mas o mais importante é que a tecnologia não substitui a sua atenção. A coisa mais valiosa que você pode dar a uma ave é a sua presença. Uma ronda feita por você, de manhã e à noite, evitará dezenas de problemas. Agora, para a otimização econômica, realize um experimento. Calcule quanto custa a ração para uma ave até o abate. Adicione o custo de incubação e eletricidade. E então, quanto custa sua ave viva no mercado? A diferença é o seu lucro. Se for menos de 30%, significa que algo está errado com a dieta ou com o híbrido. O objetivo: converter tempo em dinheiro. Quanto mais rápido uma ave atinge o peso de mercado, maior a rotatividade do capital. Um fazendeiro que faz 3 ciclos por ano ganhará o dobro de um que faz um, mesmo com o mesmo volume. E, finalmente, filosofia. Uma ave é um espelho da fazenda. Se você for preguiçoso, ela ficará doente. Se você for rigoroso, mais justo, ela lhe agradecerá. Quando você olha para um lote saudável, não vê apenas carne e ovos, vê um sistema sustentável. Ele alimenta, fertiliza, protege e ainda assim permanece parte da natureza. Este é o caminho do novo fazendeiro. Não lutar contra a natureza, mas cooperar. Sua fazenda não é um negócio, é um organismo. O galinheiro é seu coração, o pasto seus pulmões. Você é o cérebro. Se tudo funcionar em harmonia, a vida flui. E onde há harmonia, há lucro. Não acredite naqueles que dizem que a agricultura é o passado. O passado é a dependência. O futuro é a autonomia. Você pode criar um sistema onde cada célula e cada ovo servem a você, não a um banco ou a um fornecedor de ração. É assim que começa uma nova geração de fazendeiros. Aqueles que conhecem as leis da biologia, mas permanecem pessoas da terra. O próximo cofre de conhecimento se abrirá para aqueles que entendem. O sucesso não é um acidente, mas o resultado de escolha e observação constante. Se você assistiu até aqui, significa que aquele antigo instinto de mestre já despertou em você. Não um consumidor, não um proprietário no papel, mas um verdadeiro guardião da raça, da terra e do conhecimento. Agora você está no limiar de uma grande transição, do galinheiro como passatempo para o galinheiro como um sistema de gestão de vida. Isso não é apenas sobre carne e ovos, é sobre o controle do tempo, da energia e do propósito. Nos anos 80, nos institutos agrícolas da URSS, discutia-se seriamente que o fazendeiro do futuro seria um geneticista analista com as botas na lama. Naquela época, soava como ficção científica, mas é exatamente isso que você deve se tornar agora. Por quê? Porque a agricultura hoje se dividiu em dois mundos. Um é frio, estéril, com DNA e rações patenteados que você deve comprar de um único fabricante. O outro é vivo, local e livre. Se o primeiro mundo ganha dinheiro na dependência, o segundo cria sustentabilidade. Aqui começa seu território de liberdade. Vamos passar da filosofia para o específico. Você já sabe que dividir o lote em um núcleo reprodutor e uma zona de produção é a chave. Mas agora chegou o momento de entender como essas duas partes estão ligadas em um ciclo de capital fechado. Vamos começar pelos ovos. O núcleo reprodutor lhe dá ovos de ouro, não pela cor da casca, mas pelo código genético. Esses ovos são a base de seus futuros cruzamentos. Eles não são para venda, passam pela incubação sob rigoroso controle. Deles sai a geração F1, seus soldados comerciais. Esta é a fase de crescimento de capital. O ovo se transforma em um ativo. Em seguida, vem a fase de rotatividade. Você calcula os custos: incubação, ração, eletricidade, água, vacinas se você as usar. E começa a calcular a velocidade de rotatividade. Quantos dias se passam desde a colocação do ovo até a venda da carcaça ou o primeiro lote de ovos? Quanto menos dias, maior o seu lucro. Por exemplo, com a hibridização adequada, uma ave de carne atinge 2,3 quilos em 60 dias. Se você fizer 3 ciclos desses por ano, são 3 rotações de capital. Mas se você, como muitos amadores, mantiver a mesma ave por 120 dias,
até o seu tamanho natural. Isso não é romantismo, é congelar seu dinheiro. Um fazendeiro profissional não conta galinhas, mas os dias de suas vidas, porque cada dia extra é um punhado extra de grão. Agora vamos falar sobre um modelo de escalonamento. Muitos sonham em entrar no mercado, mas o fazem de forma precipitada e sem cálculos. O caminho correto é o modelo de clusters. Comece com um microcluster, 10 galinhas reprodutoras, mais um galo de raça pura, uma incubadora para 60 ovos, um terreno de 400, 500 metros quadrados para uma base alimentar. Um galinheiro para 20 e 30 aves do grupo de produção. Este é o seu primeiro módulo biológico. Quando o sistema estiver ajustado, simplesmente multiplique os módulos, não o caos. O segundo módulo, com uma linhagem materna diferente. O terceiro, para a direção de ovos. E cada um trabalha de forma autônoma, mas sob um único conjunto de registros. Este é o caminho para o franqueamento agrícola. Só que não no sentido urbano, mas no biológico. O sistema é repetível, reproduzível e controlável. Agora para uma seção importante: contabilidade e análise. A maioria dos fazendeiros entra em colapso não por doenças, mas por falta de dados. Sem números, não há desenvolvimento. Comece um caderno de observações. Um simples de papel, porque a eletricidade pode falhar, mas um livro não. Divida-o em 5 colunas: data, peso, quantidade de ração, ganho e comentários. Uma vez por semana, pese grupos de controle. Após 2 meses, os primeiros padrões aparecerão. Como a temperatura, a umidade e a composição da ração afetam o crescimento. Este é o seu banco de dados pessoal. Após 1 ano, você saberá exatamente como sua terra e suas aves trabalham. E então você deixará de depender das instruções de outras pessoas. Agora para a ética genética. Não sucumba à tentação de perseguir o peso a qualquer custo. Todo organismo tem um limite. E se você forçar uma ave a crescer mais rápido do que seu esqueleto permite, ela começará a adoecer. O equilíbrio é o princípio principal. Portanto, siga a regra de ouro do ganho. Até 4 semanas. Não mais que 35 gramas por dia. 5, 8 semanas, até 50 gramas por dia. Após a 9ª semana, uma redução de 20% no ganho para que a estrutura possa se fortalecer. Esses números foram derivados no Instituto de Pesquisa Avícola em Sergiev Posad em 1974 e ainda funcionam. Agora um pouco sobre a microbiologia da fazenda. Você pode transformar resíduos em capital. Cama feita de palha e esterco não é lixo, é um bioreator. Com a compostagem adequada, a temperatura no meio da pilha atinge 60 graus, o que mata ovos de helmintos e transforma a massa em fertilizante. Após 45 dias, você obtém humus de alta qualidade rico em nitrogênio, 2 e 3%, fósforo, 1% e potássio, 2%. Para 100 metros quadrados de horta, 30 kg desse composto são suficientes para cobrir totalmente as necessidades nutricionais das plantas. Este é o ciclo fechado da fazenda: ração, aves, fertilizante, base alimentar. Resíduo zero, lucro máximo. Agora para energia e autonomia. As aves não gostam de ruído, então não deve haver motores ou rádios perto do galinheiro, mas elas amam um microclima estável. Transforme o galinheiro em uma garrafa térmica. Paredes feitas de tábuas e serragem, janelas duplas e 20 cm de cama de palha que não é removida durante todo o inverno. Ocorre uma fermentação lenta no fundo, que libera calor. 20, 25 graus no chão, mesmo a 10 graus negativos do lado de fora da janela. Isso é chamado de aquecimento biológico. Adicione ventilação pelo topo e você terá umidade estável e ar limpo. Isso é mais barato e confiável do que qualquer aquecedor. Agora um pouco sobre a dimensão social. Você pode ser não apenas um fazendeiro, mas um professor. Cada aldeia, cada vilarejo precisa de um exemplo. Mostre os resultados aos seus vizinhos. Não com palavras, mas com fatos. Peso da ave, economia de ração, qualidade da carne. Em 1 ano, eles lhe pedirão um ovo. É assim que começa uma rede de fazendas independentes, onde todos pegam o melhor e passam adiante. Isso não é uma rede de negócios,
É uma rede de sobrevivência. E se o Estado não ajudar, nós mesmos nos tornaremos mini-institutos, mini-mercados, mini-escolas. E agora, algo de que não falam em seminários: a psicologia do fazendeiro. Você vai se cansar, você vai ficar com raiva. Há dias em que as galinhas adoecem, a incubadora quebra e os clientes não aparecem. Nesse momento, é fácil desistir e dizer: isso não funciona. Mas é exatamente aí que o crescimento começa. Lembre-se, a ave sente o seu humor. Se você estiver irritado, ela fica inquieta e a produção de ovos cai. Se você estiver calmo e confiante, ela responde da mesma forma. Portanto, um verdadeiro fazendeiro não é apenas um provedor, mas também o centro energético da operação. Há uma conexão biológica mística, mas real nisso. E, finalmente, o quadro geral. A avicultura industrial é uma vertical da corporação para o consumidor. O nosso ofício é uma horizontal de fazendeiro para fazendeiro, de família para família. A vertical colapsa na primeira crise. A horizontal vive por séculos. Quando você preserva uma família de raças, compartilha ovos e ensina seus vizinhos, não está apenas se alimentando. Você está criando o futuro. Se esta história mudou sua visão sobre a ordem habitual no galinheiro, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Revelamos as páginas da história e do conhecimento que as corporações tentaram deixar no esquecimento. Semeie as sementes da sua independência e cultive o futuro com as suas próprias mãos. O próximo cofre de conhecimento se abrirá muito em breve.